Olá, queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Motivação Sagrada. Você já se perguntou se os desafios que enfrenta na vida podem ser mais do que simples coincidências? E se houvesse forças invisíveis trabalhando para desviar você do seu caminho espiritual? No vídeo de hoje, vamos explorar os sinais sutis e muitas vezes ocultos dos ataques espirituais e revelar como você pode detectá-los antes que se tornem avassaladores. Prepare-se para descobrir verdades que mudarão sua perspectiva sobre as batalhas que enfrenta diariamente. À medida que crescemos e amadurecemos na fé cristã, chega um momento em que precisamos expandir nosso conhecimento. A Bíblia nos alerta que meu povo perece por falta de conhecimento. A ausência de conhecimento é perigosa e aqui está o porquê. Ela nos coloca em uma luta sem armas e sem visão. A vida cristã, de forma simples, é uma batalha, e é por isso que somos chamados a lutar o bom combate, a lutar contra principados, e a perseverar até o fim para sermos salvos. Como podemos lutar sem conhecer nosso inimigo? Como podemos estar em uma batalha sem saber usar nossas ferramentas e recursos para nos defender? A falta de conhecimento destrói muitos cristãos. Hoje quero expor algumas verdades sobre o seu inimigo. Quero que você saiba contra quem está lutando, de modo que esta mensagem desperte seu espírito e o prepare para a batalha. Ao começar, lembre-se, como filhos de Deus, lutamos a partir de uma posição de vitória, pois a batalha já foi vencida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem hierarquias no reino das trevas. Em Mateus 12, versículo 26, a Bíblia diz: se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Portanto, a partir deste versículo, entendemos que o diabo tem um reino, que é o reino das trevas, que está unificado em sua oposição ao reino de Deus. E assim como em qualquer reino, há uma cadeia de comando e hierarquias de poder. Em Efésios 6, versículo 12 diz: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Este versículo nos revela uma ordem hierárquica no reino das trevas, com forças espirituais malignas de diferentes níveis abaixo do diabo. Esta é uma lista de inimigos espirituais, principados, dominadores das trevas, forças espirituais de maldade. A interpretação deste versículo nos indica que parece haver uma ordem hierárquica no reino das trevas, havendo um nível superior de forças espirituais malignas abaixo do diabo, e acredito que esses sejam os principados. Lembre-se da história de Daniel, que orou por 21 dias. Quando o anjo finalmente chegou com a resposta, ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Este príncipe da Pérsia não era um demônio comum, era uma entidade de alta hierarquia que estava bloqueando a oração de Daniel. Não era um demônio comum, mas um principado forte o suficiente para precisar que o arcanjo Miguel viesse e interviesse. Agora, apesar dessas hierarquias no reino das trevas, o reino de Deus naturalmente tem sua própria ordem de coisas. Nosso Deus é um Deus de ordem, e ele tem um número incontável de anjos disponíveis para fazer sua vontade. Alguns anjos são criados simplesmente para adorar, outros são mensageiros, mas graças a Deus que temos anjos guerreiros disponíveis para nós. A Bíblia diz que há diferentes tipos de demônios, alguns que causam doenças, outros que levam trevas a determinados territórios. Em Lucas 8, versículos de 1 a 2, lemos sobre mulheres que foram curadas de espíritos malignos e enfermidades, como Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios, significando que existe um tipo de demônio que traz doenças. Então, como devemos interpretar tudo isso e entender estas coisas em nossas vidas cristãs? Primeiro, precisamos saber que há hierarquias no reino das trevas. Quanto mais fortes ficamos na fé, mais forte será a oposição. Mas com conhecimento, sabemos que Jesus Cristo é superior a todos os demônios, principados e dominadores das trevas. Com o conhecimento de que Cristo tem poder absoluto, não sucumbiremos. Segundo a Bíblia, sucumbiremos porque ficaremos com medo, e o medo só consegue entrar porque Jesus Cristo é tirado da equação. Claro que você ficará com medo ao pensar em lutar contra principados malignos por conta própria. Claro que ficará com medo ao pensar em lutar contra demônios por conta própria. Mas se você tiver conhecimento, não precisará temer. Quando você tiver conhecimento, não sucumbirá. Quando você tiver conhecimento de que Cristo é superior ao membro mais alto do reino das trevas, então você elimina o medo. É por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Tiago 2, versículo 19 que se tu crês que há um só Deus, fazes bem.
Também os demônios creem e estremecem. Logo, até os demônios estremecem quando você envolve Deus, e por isso você não deve ser movido pelo medo ou preocupação por causa do reino das trevas. Queridos irmãos e irmãs, saiba que o nome de Jesus Cristo por si só já tem poder suficiente para derrotar o diabo. Seu nome sozinho carrega poder. Então, eu encorajo você a lutar com a certeza de que pode invocar o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a maior autoridade acima de todos. Por isso, viva com liberdade e ousadia. Temos autoridade no nome de Jesus Cristo e no poder de seu sangue, através da nossa fé. Esta autoridade é essencial para exercermos, e é o tipo de conhecimento que devemos possuir. As portas do inferno não podem prevalecer, não prevalecerão, porque temos este conhecimento. Sabemos da autoridade que Cristo nos deu. Somos capacitados pelo Espírito Santo para vencer o diabo. Temos a certeza de que Deus enviou anjos para nos proteger. Há um perímetro divino nos cercando como filhos de Deus. Quando você se encontrar sob ataque em algum momento da sua vida, lembre-se de Efésios 6 versículo de 10 a 12 que diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mundo tem uma visão sensacionalista dos ataques espirituais, mas eles são muitas vezes sutis e enganosos. O diabo prefere atuar nas sombras, enganando e desviando nossa atenção de Deus. Filmes, televisão e a cultura popular nos deram uma imagem particular do que aparentemente parece um ataque espiritual. É crucial reconhecer os sinais de um ataque espiritual, como problemas incessantes ou o ressurgimento de antigos hábitos pecaminosos. Não é correto pensar que todos os ataques espirituais se manifestam como possessões demoníacas completas. Na verdade, geralmente são muito mais sutis. Eles se apresentam de maneiras inesperadas e discretas. A principal arma do diabo é a decepção, não a agressão direta. O inimigo prefere se esconder nas sombras e agir na escuridão. O diabo e seus demônios nunca se revelarão completamente porque querem que você lhes dê acesso total e irrestrito sem perceberem que eles estão ali presentes, pois caso mostrem suas verdadeiras intenções e natureza, todos nós rapidamente chamaríamos a Deus e os repreenderíamos. Agora, se o diabo vier disfarçado de lobo em pele de cordeiro, na forma de enganos e mentiras, ou camuflado em mudanças comuns na vida, você não só não suspeitará, como também não será capaz de lutar ou se proteger contra ele, pois não há como combater algo que não se sabe que está presente. Quero alertá-lo sobre alguns sinais a serem observados quando você está sob ataque espiritual. Conhecer esses sinais permite que você detecte os ataques e lute contra eles a tempo. Para começar, um dos sinais que pode indicar que você está sob ataque espiritual é quando o inimigo vem até você como uma avalanche, ou seja, quando você enfrenta problema após problema, uma coisa após a outra, sem conseguir uma pausa para respirar. Conheço pessoas que passaram por situações como perda de emprego, morte de um parente, doença de um familiar e, em seguida, um acidente de carro, tudo em um curto período, sem descanso entre os eventos. Isso é uma avalanche. A chave para reconhecer isso como um ataque espiritual é observar como você reage a essas situações. O objetivo desse tipo de ataque é mantê-lo focado no problema em vez da solução, que é Jesus. Ele é projetado para desviar seus olhos de Jesus. Esses ataques são planejados para afogar você, sua fé, e deixá-lo em dúvida, desanimado e desencorajado. A chave para superar tudo isso é nunca tirar os olhos de Jesus. E deixe-me explicar o porquê. Você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma forte tempestade no mar da Galileia, quando de repente vem Jesus caminhando em direção a eles. Pedro, ao ver Jesus, pede para ir até ele. Jesus concorda e Pedro sai do barco, indo bem por um tempo. No entanto, as ondas começam a aumentar, e Pedro tira os olhos de Jesus e se distrai, começando a afundar. As ondas, os outros discípulos no barco, e talvez até o próprio ego de Pedro, serviram como distrações da única coisa que ele deveria estar fazendo, que era manter os olhos em Jesus. O mesmo se aplica a nós. Devemos manter nossos olhos fixos em Jesus e não nas coisas que acontecem ao nosso redor. Se mantivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Então, lembre-se disso, se você sentir que está afundando em meio a uma tempestade de problemas, mantenha seus olhos em Jesus. Se você sentir que está se afogando nas dificuldades, mantenha seus olhos em Jesus.
Outro sinal de ataque espiritual é o ressurgimento de antigos hábitos e estilos de vida. Nesse tipo de ataque espiritual, você perceberá que amigos do passado reaparecem, tentando atraí-lo de volta aos antigos caminhos. Algumas pessoas ao seu redor começarão a tentá-lo a retornar aos velhos hábitos pecaminosos. Saiba que este é o diabo testando e tentando você para abandonar tudo que é de Deus pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o agricultor plantando sementes em Mateus 13. Algumas sementes caem em terreno espinhoso, e à medida que a planta cresce, os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem fruto. Jesus nos ensina que isso representa aqueles que ouvem e recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque sendo vigilantes sobre nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade bíblica e piedosa. Portanto, precisamos estar atentos a quem está em nosso círculo íntimo e à companhia que mantemos. Algumas pessoas nos impulsionarão para frente, enquanto outras virão apenas para nos puxar para trás. Precisamos ser sábios em relação às pessoas que nos cercam. Outro sinal claro de ataque espiritual é o isolamento, ou ser afastado de relacionamentos saudáveis para o corpo, mente e espírito. Esta é uma armadilha do inimigo para deixá-lo sozinho, tornando-o fraco e vulnerável. O inimigo sabe que somos mais fortes juntos. Ele sabe que a Bíblia diz em Mateus 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para enfrentar a vida cristã, ou a vida em geral, sozinhos. Precisamos uns dos outros para sobreviver e ter sucesso. Precisamos de encorajamento mútuo. Se o diabo conseguir nos isolar, ele pode ganhar mais controle sobre nós. E a maneira de se proteger contra esse ataque é ser vigilante e manter uma comunidade santa e forte, orando para que o Senhor o rodeie com pessoas fortes na fé e que tenham integridade. Oro para que Deus exponha qualquer indivíduo que o inimigo tenha plantado em sua vida e que o Senhor o cerque de pessoas fortes na fé. O último sinal de um ataque espiritual é quando a oração se torna mais difícil do que o normal. Todos passamos por momentos em que simplesmente não sentimos vontade de orar ou nos conectar com Deus, ou nossas orações parecem secas e sem poder. No entanto, nunca devemos permitir que isso nos leve a parar realmente de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em constante batalha, e o inimigo não quer que você se aproxime do Senhor. É precisamente nesses momentos que devemos lutar ainda mais para jejuar e orar, pois algumas batalhas não serão vencidas apenas com oração. Como disse Jesus, este tipo só sai com oração e jejum. Quando você se sentir mais desconectado, é o momento de lutar com ainda mais intensidade. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos, cientes e capazes de repelir todos os ataques espirituais do inimigo. Lembrem-se, queridos irmãos e irmãs, que enfrentamos uma batalha espiritual, mas a vitória já é nossa através de Jesus Cristo. Confiem em Deus, em sua palavra e em suas promessas, e vocês terão a vitória. Então, aqui está o que estou encorajando você a fazer hoje. Ore por vitória em todas as áreas da sua vida, declare as promessas de Deus em todas as áreas da sua vida. Acredite que há poder no nome de Jesus Cristo, há poder na palavra de Deus e através do seu Espírito. Quando oramos, podemos ter confiança de que o Senhor está sempre perto daqueles que o buscam e clamam a Ele. Acredite que Deus quebrará todos os planos do inimigo. Confie que o Senhor terá a palavra final em todos os assuntos que dizem respeito a você. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Então, encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas e você terá a vitória. Em nossa jornada de fé, reconhecer os sinais de ataques espirituais é crucial para manter nossa conexão com Deus. Lembre-se, a oração, a vigilância e a comunidade piedosa são nossas maiores armas contra esses ataques. Nunca subestime o poder da união em Cristo e a força que Ele nos concede para vencer qualquer adversidade. Fortaleça-se no Senhor e saiba que com Ele ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo. Continue vigilante, firme na fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Motivação Sagrada para mais conteúdos inspiradores. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Deixe seu comentário abaixo sobre como você está enfrentando suas batalhas espirituais. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.